Olá, eu sou o professor Giovanni Alves, sou formado em Filosofia e História, com pós-graduação em Sociologia. Também sou graduado em Teologia, sirvo como pastor em uma igreja aqui em São José dos Campos. Esse curso que estou disponibilizando aqui no YouTube tem a proposta de ser introdutório, uma introdução à filosofia dentro de uma cosmovisão cristã. Para você que tem vontade de aprender filosofia, tem vontade de conhecer um pouco mais e quer iniciar os seus estudos, mas não sabe como, essa é uma ferramenta que certamente será útil a você. O meu propósito é oferecer um conteúdo como uma aula, né? Como ofereço aulas para os meus alunos, só que de maneira agora virtual, e esse conteúdo ser para você um instrumento de início, de aprendizado, por toda a história da filosofia, onde trataremos diversos temas. Então, é isso aí. Vamos para a nossa primeira aula do primeiro módulo, uma aula bastante introdutória, para familiarizar você aí com o pensar filosófico, tá certo? Então vamos lá. Olá, então esse é um tema inicial do nosso curso, né? De introdução à filosofia, e hoje a gente vai falar sobre filosofia e questionamento. Por que falar desse tema? Este tema e o da próxima aula, eles dizem respeito a uma espécie de pano de fundo, para que a gente compreenda toda a questão do pensar filosófico, para aí depois então a gente ir para os pensadores, as escolas filosóficas, as teorias e tudo mais. Tá bom? Então vamos iniciar observando esta imagem que eu coloco para vocês aqui. Tem um indivíduo aqui pensando, por que eu preciso aprender filosofia? Na verdade, essa imagem nem está tão correta, né? Ela deveria, sim, deveria ser, porque eu preciso aprender a filosofar. Aprender filosofia é aprender uma série de conteúdos, né? Acredito que uma das coisas importantes hoje é a pensar a como eu devo refletir, pensar de maneira mais profunda, de maneira mais crítica, de maneira mais analítica. Então, não basta aprendermos filosofia, conteúdos de filosofia, mas o que fazemos com uma estrutura de pensamento que me coloca diante da vida, diante das coisas, para me fazer pensar sobre elas. Então, esse indivíduo ele está aqui acorrentado a uma bola e ele então significa muito daquilo que a filosofia pretende, né? Ser aquela que liberta. Obviamente que eu já expus aqui a minha posição, né? Não acredito no poder libertador no sentido pleno, né, que a filosofia traria essa libertação plena ao indivíduo. Entretanto, a filosofia tem sim um papel fundamental nesse processo, né, nesse processo de maturação do indivíduo. Bom, então vamos continuando. Essa charge muito conhecida, né, da Mafalda, onde ela pega lá um banquinho, uma mesinha, uma jarrinha ali de água, de suco, pega uma cadeirinha e pergunta para o seu pai, o que é filosofia? Bom, a gente deve pensar, primeiramente, que o Quino, quando pensou isso daí, né, essa ideia dela sentar, dela esperar, cria todo um ambiente ali como de conforto, né? Por quê? Porque a resposta do que é filosofia eh, não é tão simples assim, né? Ela não se trata meramente de uma disciplina escolar, como é hoje no ensino médio ou em qualquer faculdade, né, universidade. Mas ela é muito mais que isso, é muito mais complexa do que pensar a filosofia como uma disciplina. Por isso a questão inicial que eu disse, entre a diferença entre filosofia e o filosofar. Bom, e aí ela está com um amigo dela, e aí eles vão conversar sobre isso, né? Dizendo que o pai estaria então tentando responder isso e mostra o pai lá cheio de livros, pesquisando, querendo saber o que é filosofia para poder então dizer para Mafalda. Mas a filosofia, segundo Sócrates, aí no caso Platão, porque Sócrates não escreveu os seus livros, quem escreveu foi Platão, ele diz que a filosofia nasce na admiração. Isso é muito interessante pensar.
Nesse diálogo aí com o Teeteto, é, o Sócrates conversando com o Teeteto, e eles dizem assim, o Teeteto diz, pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração o que tudo isso possa ser, e só considerá-lo chego a ter vertigens. Ele está falando da filosofia. E Sócrates, estou vendo, meu amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Então, o que a gente tira disso? Bom, para o Sócrates, a verdadeira característica do filósofo, daquele que pensa, daquele que filosofa, é a admiração. Então, não tem outra origem a filosofia, diz o Sócrates, senão a admiração. Então a gente diz que a filosofia nasce da admiração. Guarde isso um minutinho, a gente volta já já. O Aristóteles também fala da filosofia como admiração, como aquilo que nasce do espanto, da admiração. É muito comum falar isso, né? A filosofia do espanto, ou nasce do espanto. Admiração e espanto aí vão ser sinônimos, vai depender da tradução do grego que você encontrar. Mas eu faço questão de ler esse texto. Ele diz o seguinte: esse é um texto do Aristóteles. De fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficaram perplexos diante das dificuldades mais simples e em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da Lua e aos do Sol e os dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis, de modo que os homens filosofaram para libertar-se da ignorância. É evidente que buscavam o conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. Bom, se nós fôssemos dissecar esse texto, ele contém muitas informações, muitas mesmo. Nesse momento, nosso propósito não é esse, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Primeiro, é a ideia de que a filosofia nasce da admiração. E ele está se referindo também aos filósofos pré-socráticos, aos filósofos que vieram antes de Sócrates. É um grupo de filósofos, que estudaremos depois, que eles vão ser os primeiros a fazer questionamentos que nós podemos dizer racionais, em torno da origem do cosmos, em torno da origem das coisas. Bom, eles começaram e foram gradativamente indo de problemas mais simples a problemas mais complexos. É o que ele está dizendo aqui para nós. E todo esse processo ele é permeado pela admiração. É quando você olha, por exemplo, alguma coisa diferente e aquilo mexe com você, aquilo chama a atenção e causa em você um desejo de investigação, de compreender o que é aquilo. Esse é o espanto, essa é a admiração. É a admiração diante de um fenômeno da natureza ou de um fenômeno social, de qualquer coisa que está ao seu redor. Aquilo causa em você um espanto, uma admiração, uma consternação. Você fica maravilhado com aquilo. Aquilo desperta em você um desejo de compreender. E aí, o texto vai nos dizer que esse processo, ele se inicia, esse processo de filosofar, esses homens filosofaram para quê? Para libertar-se da ignorância, né? Da ignorância. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a filosofia, principalmente para os clássicos da Grécia, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, a filosofia ela não tem uma finalidade específica, ou seja, ela não tem uma utilidade, melhor dizendo, uma utilidade, mas ela tem sim uma finalidade, aliás, né, de livrar o homem da ignorância. Então, não há uma visão utilitarista da filosofia. Há uma visão, sim, da função dela nesse sentido de libertar o homem da sua própria ignorância. Se a gente voltar à imagem lá no início, vou libertar o homem das correntes que o prendem.
A admiração, então, eu coloquei aquele mesmo texto, ou pelo menos uma parte dele aqui, na sua versão em grego. Coloquei só para curiosidade sua, para que a gente veja como é interessante. Então, aqui está o termo grego, né? Que ele vai aparecer em várias flexões aqui, né? Da palavra. Então, taumatzen é a forma de ler, né? Taumatzen, ele também aparece na escritura do Novo Testamento, ainda que existam diferenças de grego, né? O grego da região ática na Grécia, você tem a Península Ática, a Península do Peloponeso, né? A Península Ática, onde está Atenas, a Península do Peloponeso, onde está a famosíssima Esparta. Então, esse taumatzen, ele se refere justamente a esse admirar-se, a esse pasmar-se, a esse maravilhar. No texto do Novo Testamento aqui tem duas passagens, né? Tem muitos textos onde se maravilhar-se, quando as pessoas se maravilhavam com o que Jesus dizia, ou Jesus se espantava com a fé, por exemplo, de uma pessoa. Então usa-se esse termo taumatzen. Aí no caso, no Novo Testamento, como é um grego diferente, aí o koiné, ela já aparece aí com essa partícula epsilon aí, né, dizendo eu taumatzen, mas o significado é o mesmo. Então há essa palavra que é um conceito, uma ideia na filosofia, mas uma palavra comum aí de uso comum, de admirar-se, maravilhar-se. Mas na filosofia ela assume um conceito, ela assume a função de um conceito. Ou seja, admirar-se deixa de ser apenas uma admiração comum para ser aquele elemento, aquele instrumento que move o homem na busca do além, na busca de conhecer além das aparências. E aqui tem uma imagem que representa bem isso, né? Esse papel da filosofia, de descortinar o aparente, de ir além da aparência. Concorde-se com ele ou não, né? Karl Marx ele tem uma frase que realmente é verossímil, ainda que os pressupostos pelos quais ele diz isso eu não concorde, mas a frase é corretíssima. Aliás, ele diz: toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Ou seja, se as coisas fossem como elas aparentam ser, a ciência seria supérflua, seria desnecessária. Mas como as coisas elas não são como aparentam ser, então há necessidade de investigação, há necessidade de um olhar crítico. Claro que ele está falando isso aí, das questões sociais que a gente entende bem, está relacionado ao pensamento econômico, social, político de Marx aí no século XIX, olhando toda a questão de luta de classe e tudo mais, né, da própria questão da relação entre o sujeito, o indivíduo, o trabalhador e, e, e a produção, né? Bom, mas isso aí é coisa para mais adiante, a gente não vai abordar isso aqui agora. Então, para você então fazer uso dessa toda essa questão da admiração, desse pasmar-se, maravilhar-se, do espanto, então entra em cena a atitude filosófica. E o que é atitude filosófica? Você já deve ter imaginado. Mas vamos pensar um pouquinho com a Mafalda. Ela está dizendo: milhões e milhões de pessoas vivem no mundo. Para quê? Afinal de contas, para que a gente está no mundo? Ela está questionando, está perguntando. Né? Então, agora estou com pressa, diz o amigo dela, mas se você quiser, eu investigo e dou a resposta amanhã. Bom, o que a Mafalda está fazendo? Ela está questionando. Questionando o quê? O mundo, a existência humana, por que estamos aqui, por que existem milhões de pessoas. Esse questionamento vai embora, né? Porque as pessoas são diferentes, porque elas vivem em condições diferentes, porque elas são, vivem como vivem, o que as condiciona, o que as rege, quais são os vínculos que elas constroem. Bom, aí você tem inúmeras questões filosóficas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, históricas. Você tem milhares de questões que vão surgir a partir dessa questão. Então, a atitude filosófica é isso, é a atitude do questionamento, é o ato de pensar, criticar, questionar o óbvio. Aquilo que é óbvio para todo mundo, você vai lá e diz: poxa, mas peraí,
Por que tem que ser assim? Né? O dado, aquilo que está posto na realidade, aquilo que está diante dos olhos. É uma atitude não baseada no senso comum, muito pelo contrário, né? Ou seja, então não é uma atitude que se contenta com a superfície do objeto, mas busca a essência do objeto. Ela não se contenta com a coisa como está diante dela, ou seja, o fenômeno, né, aí que a gente vai chamar de objeto, mas ela quer a essência, o que realmente é aquilo, o que é o ser da coisa, como dirão os metafísicos, né? Bom, trata-se então de uma ação racional, sistemática, contínua e permeada pela fundamentação teórica e crítica. Então, assim, cuidado quando às vezes, somente se você for aluno de ensino médio, é muito comum o professor coloca uma frase lá, solta de algum filósofo e começa a perguntar para você o que você pensa daquilo, o que você acha. Quer dizer, esse achar seu, esse pensar seu, talvez pelo momento de debate, pareça que vocês estão filosofando, parece que vocês estão realmente. Mas esse pensar, ou seja, esse pseudo-pensar, essa pseudo-filosofia, ela é desprovida de fundamentação teórica. Quer dizer, se você não compreende o pensamento do autor, se você não foi capacitado com uma leitura anterior a esse leitor, ou a outros leitores que te deem condição de compreender exatamente o que aquele indivíduo está dizendo, então você vai ter problema. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso com leituras erradas de filósofos. Isso acontece comigo, vai acontecer com você e acontece com muita gente. A gente vê no YouTube muitas leituras esquisitas, interpretações estranhas de filósofos, de textos, e você vai ler o texto do filósofo, não quer dizer aquilo, ou também você se equivoca achando que é de um jeito e não é aquilo, e você vai conhecendo pessoas mais aprofundadas naquele pensador e você vai então captando a ideia. Isso leva tempo, não é da noite para o dia, né? Então, precisa ter a fundamentação teórica. Tudo aquilo que a gente vai questionar, a gente precisa estar consciente dos elementos que eu preciso me apropriar para questionar aquilo. É como eu vou questionar um mecânico e brigo lá, discuto com ele lá por causa de um conceito. Peraí, mas que fundamentação teórica eu tenho para discutir aquilo com aquele mecânico? Concorda? Então é isso. Então, a atitude filosófica, ela passa por uma atitude de crítica, de questionamento, sim, do que é dado, do que está posto, porém, não é a opinião. Os gregos vão chamar isso de doxa, né? Não é o doxa, baseado numa opinião qualquer, muito pelo contrário, mas na aleté, na verdade, naquele conhecimento que eu tenho sobre aquilo, e aí sim eu vou questionar as coisas. Você está vendo esse chinelinho aí, né? Certamente você já deve ter ouvido essa história, né? Se o chinelo virado, sua mãe morre. São crenças que nós temos, são coisas que as pessoas acreditam, né? Muita criança foi criada nesse ambiente. Nós também temos valores, né? Como ajudar uma pessoa mais velha, tal, todas essas coisas. Nós também, esses valores, eles mudam ao longo do tempo, a gente sabe disso, muito conhecida essa imagem. E nós também temos imagens que nos remetem a símbolos, né? Elas trazem ideias para nós, a ideia da chave e do relógio do dinheiro, o dinheiro como poder, o relógio como tempo, a chave como oportunidades, né? Como portas que se abrem ou se fecham, como capacitação, você recebe uma chave, uma capacitação para abrir determinadas portas e tudo mais. Então, tanto crenças quanto valores, como ideias, ideologia, tudo mais, tudo isso, todas essas coisas, elas de alguma forma permeiam a nossa mente, permeiam o nosso pensamento. E todas elas funcionam como crenças, é isso mesmo, que fundamentam a nossa ação. Aí talvez você pergunte, peraí, crença não. Eu não tenho religião, ou eu não ligo para religião, ou talvez você seja um cristão, católico, evangélico, não importa. Mas nós erroneamente associamos crenças à religião. E na verdade, absolutamente. Crença está muito além da crença religiosa.
Existe a crença científica, a crença em um monte de outras coisas. Por exemplo, se você aciona um interruptor lá da lâmpada lá da sua casa, o que mobiliza, o que move você a apertar aquele interruptor é a crença de que a lâmpada vai acender. O que faz você ir para um ponto de ônibus, por exemplo, 5 horas da manhã, e quando o ônibus vier, você levantar o dedo, é a crença de que aquele ônibus vai parar. Por conta do quê? Do hábito, né? David Hume vai dizer isso, né? O hábito se repete e a gente tem aquilo como uma lei de causa e efeito. Mas é uma crença que se cria ali e você faz aquilo repetidamente de uma forma a crer naquilo. Então, é algo que faz parte da nossa vida, é algo em que acreditamos sem questionamento, é algo que nos parece tão claro, tão evidente que nem merece nossas dúvidas. A crença é a certeza sobre algo, mesmo sem termos visto as provas até da sua existência. Isso se refere sim também a Deus. Né? É a crença, é o crer em Deus pela fé. Né? Nós não cremos em Deus porque vemos, nós cremos porque cremos. Cremos porque é uma convicção interna no coração do homem. Por isso nós cremos em Deus. Mas nós cremos em muitas outras coisas que não vimos. Nós cremos em muitas coisas. Quando um presidente faz um discurso e ele diz que aquele discurso, as suas palavras são honestas, uns acreditam, outros não, mas alguns acreditam. E acreditam por quê? Porque confiam naquilo. Mas eles não estavam nos bastidores, eles não sabem se aquilo é sincero, se aquilo é verdadeiro. Mas acredita-se naquilo. Quando você aperta o interruptor, você acredita naquilo sem ver. Por quê? Você não sabe se tem um fio cortado, se a lâmpada queimou, mas você vai. Tanto que quando você aperta e a luz não acende, você se assusta e diz, queimou a lâmpada. Quer dizer, aquilo frustrou a sua crença. Então, esse textinho é longo, mas ele é importantíssimo para a gente entender um pouquinho mais sobre crença. Então, a Maria Rita Furtado, nesse livro dela, uma discussão acerca do conceito de crença, aliás, é uma dissertação de mestrado, ela escreve assim: em vários autores, principalmente desde o final do século XIX, com William James e Charles Sanders Peirce, a noção de crença surge intimamente ligada à noção de ação. Primeira coisa importante, crença e ação, ou seja, eu estou agindo porque eu acredito. Esses autores defendem genericamente que se acredita que determinada proposição é verdadeira quando se age de acordo com ela. Ou seja, então, claro que de uma maneira aí já talvez ultrapassada, mas aqueles autores estão dizendo o seguinte, que toda ação ela é efetivada a partir de uma crença. Porque eu acredito, então vou lá e faço. Ou seja, é por se acreditar que a proposição, a força da gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, é verdadeira que não se abandonam objetos no ar. Né? Então, quer dizer, verdade, ela está muito associada àquilo que se crê naquele momento, ela está dizendo. Né? Uma coisa se torna verdadeira porque se acredita nela, porque se convencionalmente acredita que aquilo é verdade. Então aquilo se estabelece uma verdade a partir das crenças. Então, vamos lá. Na sequência, ao menos que deixá-los cair no chão. A crença será, então, uma espécie de norma que rege as ações e os hábitos de uma pessoa. Como diz Bain, citado por Peirce, crença é aquilo segundo o qual o homem está preparado para agir. Adiante, Peirce complementa esta ideia notando que estar-se deliberadamente, completamente preparado para moldar a conduta em conformidade com uma proposição não é mais nem menos que o estado mental chamado acreditar nessa proposição. Então, isso veio historicamente até nós. Nós vivemos isso. As pessoas, elas agem a partir das suas crenças. Cuidado! Não apenas crenças religiosas, também crenças religiosas, mas qualquer tipo de crença. Elas agem por acreditar naquilo como verdade. Então, a proposição dita para aquele indivíduo se torna uma verdade. Ela acredita que aquilo é verdade. E ela, então, age a partir dessa verdade. Então, isso é importantíssimo compreender. Por quê? Porque a filosofia ela vai exatamente questionar as nossas crenças, mas não a crença religiosa, simplesmente.
qualquer tipo de crença. Se eu sou um sujeito que acredita numa ideologia, por exemplo, eu sou de tal linha ideológica, eu acredito muito naquilo, mas eu sou aquele camarada que acredita, porém eu não investiguei profundamente, não conheci os pressupostos daquela ideologia, não conheci os desdobramentos dela, as implicações dela, eu só fui porque achei legal, achei interessante o discurso. Então, quer dizer, a filosofia ela vai fazer uma crítica até sobre a própria filosofia, né? Isso vai ser comum na história da filosofia. As pessoas, os filósofos vêm e criticam uns aos outros. Por quê? A filosofia é isso. Né? O Karl Popper vai dizer até que uma ciência só pode ser chamada de verdadeira se ela for possível de ser refutada. É mais ou menos isso, né? Então a filosofia, ela refuta, ela questiona, ela investiga, ela não aceita passivamente nada, né? Ela vai questionar, então, todas as coisas. Para a gente continuar, então, o Descartes, que é um filósofo importantíssimo, moderno, ele vai estabelecer, por exemplo, aqui sem entrar em detalhes desse método dele, né, que é a dúvida metódica, mas só colocar que para o René Descartes, a dúvida era o início da filosofia, né? O início do pensar racional. Quer dizer, ele é um racionalista, então para ele tudo que manda é a mente, é a razão. É a ideia, ou melhor dizendo, é aquilo que determina ou pelo menos caracteriza a existência de alguém. É a ideia do cogito, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas fui obrigado. Eu penso, logo existo. Quer dizer, eu sei que o que existe de verdade sou eu. Por quê? Porque eu penso. E o restante? Duvido de tudo. Tudo precisa ser provado primeiro, até o próprio corpo dele, né? Ele chamava a mente de res cogitans e, por exemplo, o corpo de res extensa, uma espécie de dualidade, duas substâncias, né? Que ele acreditava que mente era uma substância, corpo era outra substância, Deus a terceira substância. Então, corpo e mente são substâncias distintas. Mas ele acreditava, então, a primeira substância em que ele acreditava, e aquela que determinava, inclusive, a sua própria existência, é a racionalidade, é que ele pensa. Okay? Mas ele parte, então, da dúvida, dúvida radical. Duvido de tudo. Para então eu começar o processo gradativamente a convencer-me de que alguma coisa é verdadeira. Então, admiração, atitude filosófica, dúvida, tem tudo a ver. Mas tem um questionamento aqui. Até agora falamos bastante sobre essa capacidade do homem de criticar, de questionar, de perguntar, de não aceitar passivamente nada e tudo mais. Mas é possível? Isso é possível? É possível existir uma razão autônoma? Ou seja, é possível eu me desvincular totalmente de quem eu sou para investigar o objeto, para estudar a coisa? Imagine que você vai para uma tribo indígena, vamos pensar na antropologia, etnografia, essas coisas. Você vai para algum lugar estudar então uma tribo indígena. E você vai estudar e você se compromete então a ser alheio àquilo. Você não vai deixar nem os seus valores, nem quem você é, nem religião, nenhum tipo de crença influenciar você naquilo. Você acha que isso é possível? Claro que não. Né? O pensamento desde Platão, a Russell, e com o positivismo de Auguste Comte, talvez você já ouviu falar disso aí na formação do fundamental do ensino médio, acreditava-se muito nisso, né? De uma autonomia da razão. E aí, um filósofo muito importante, um filósofo holandês de quem falaremos ao longo aí da história do nosso curso, o Herman Doiver, ele não acreditava nisso, não acreditava que era possível que a razão ela tivesse autonomia suficiente para pensar o objeto sem nenhum tipo de influência. E eu quero ler aqui dois trechinhos. Um primeiro é do Ray Shaw, que tem um livro importantíssimo que eu tenho aqui, inclusive, esses que eu estou citando eu tenho todos, onde ele faz um comentário sobre o livro dele, né, sobre a filosofia do Doiver, e ele diz que uma das principais características da modernidade, a qual propaga a ideia de que crenças religiosas dizem respeito estritamente a uma esfera privada da vida e que a produção intelectual nada tem a ver com crenças. Bom,
que ele está dizendo aqui? Crença, em primeiro lugar, nesse texto, aí sim, crença religiosa, ok? Mas se pensou muito, isso ainda no início do século XX, se pensava muito, isso já por conta de uma herança iluminista, supremacia da razão, o homem ele consegue ser racional, ele consegue ter uma atitude racional sem nenhum vínculo com a religião, ele consegue se desvincular totalmente da crença religiosa para um pensar autônomo da razão. É a ideia do Kant mesmo, o que é ilustração, o que é o iluminismo, né? É a ideia da saída da menoridade para a maioridade, ou seja, a saída da tutela, daquele que pensa pelo. Aliás, né, o seu pensamento é reflexo dos outros, condicionado pelos outros, e a maturidade é o pensar por si só. É muito essa ideia de que até aquele momento as pessoas eram guiadas pela igreja, pelo aquilo que a igreja ensinava, por exemplo, e por si. E ficava aquele dualismo. E ele diz que a maioridade é justamente isso, é desvincular-se também dessas crenças religiosas, dessas crenças que, de alguma forma, condicionam o pensamento humano. Condicionam. Então, é preciso ter uma razão autônoma, independente da crença religiosa, para a gente poder pensar as coisas de maneira autônoma. É isso que o Hermann Dorf está dizendo que não é possível. Eu não quero me aprofundar nisso, mas só dizer aqui, por exemplo, que o Hermann Dorf, bem sucintamente, o Hermann Dorf vai procurar mostrar numa obra fenomenal, né, que é No Crepúsculo do Pensamento, ele vai tentar mostrar que em todos nós existem motivos, estruturas, vamos pensar assim, estruturas da mente que elas são religiosas. Um ateu, ele pensa de maneira religiosa, ainda que não seja consciente, mas ele pensa. Eu vou aprofundar isso aqui, pelo menos no próximo texto aqui. Então, no outro texto aqui, numa introdução no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, quando é o James Smith que faz aí uma introdução, ele escreve o seguinte: embora a filosofia de Platão a Husserl alegue que a razão opera à parte de compromissos extrafilosóficos, ou seja, de Platão a Husserl acreditava o seguinte, que a filosofia ela trabalha, ela se move à parte de compromissos que nós temos fora da filosofia. Por exemplo, minha religião. Minha religião não afeta em nada a minha filosofia. Bom, Kierkegaard vai dizer que é impossível isso, né? O Soren Kierkegaard vai dizer que isso é impossível. Se existir uma filosofia, essa filosofia tem que ser cristã, diria o Soren Kierkegaard. É mais ou menos o que o Dormer vai dizer. Então ele diz, Dormer está decidido a demonstrar que todo o pensamento teórico, incluindo a filosofia, em última instância, fundamenta-se em compromissos pré-teóricos, até inconscientes, pré-teóricos, antes da formulação das teorias, já existem pressupostos na minha mente que vão influenciar naquela produção de conhecimento. Nós não estamos falando simplesmente na neutralidade científica, sabe, de uma indústria farmacêutica que produz um remédio, não está fazendo aquilo de maneira neutra, tem interesse capitalista. Não, a coisa aqui é muito mais profunda. Ele está falando da razão. Ele não está falando de razões externas, está falando da razão do homem, né? Daquilo que o Kant vai chamar até de a priori. Então é isso aí. Então, incluindo a filosofia. Em última instância, fundamenta-se em compromissos pré-teóricos e suprateóricos, que vão além que funcionam como a condição de possibilidade da teoria. Ou seja, a teoria só é possível porque esses pressupostos deram condição a ela. Ok? Então pensa, por exemplo, vamos pensar no Karl Marx. Karl Marx, o que é o materialismo do Karl Marx? É justamente a ideia de que o que existe é a realidade material, o mundo concreto, certo? Então, quer dizer, ele parte de um princípio da inexistência de Deus. Esse, por mais que ele, vamos supor, não vai escrever sobre religião, mas o pressuposto da inexistência de Deus faz com que a ideia de uma realidade apenas material seja clara para ele. Ele nem cogita outra. Mas por que ele não cogita outra? Porque ele não crê em Deus. Ele não crê na existência do transcendente. Ele só crê no imanente, só crê na realidade concreta. Ok? É isso aí.
ainda que o transcendente para eles sejam aí a ideologia, né? Mas a ideologia ela resulta da própria vida material, do Karl Marx, né? Pensando aí a infraestrutura e a superestrutura, coisa que a gente vai estudar mais adiante. Então, esses compromissos ou crenças são de natureza decisiva. Não podem ser demonstrados, mas antes são a base da demonstração. Quer dizer, mesmo que eu não consiga dizer, até quem escreve, quem está produzindo a teoria, não consiga determinar que aquilo influencia, que aquilo se tornou um pressuposto, uma espécie de motor escondido que move a sua mente, ela está lá. Ela está lá. Ela vai ser base para aquela demonstração. Ok? Então, nós precisamos fugir, então, dessa ideia de senso comum e analisar a filosofia a partir de um senso crítico. E eu analiso a filosofia a partir do senso crítico ao dizer o que eu disse agora há pouco, que nem a filosofia, com toda a sua tentativa de racionalidade, ela consegue ser neutra às crenças religiosas, inclusive. Ok? Então, o que é o senso comum? Como se caracteriza esse senso comum? Coloquei bem simples aí, você já deve saber tudo isso, mas só para relembrar você. O senso comum é um saber subjetivo, ou seja, baseia-se nas observações, experiências pessoais e recebidas socialmente. Então, quer dizer, o que é o senso comum? Senso, o que é? É o juízo, capacidade de julgar. O que é uma capacidade de julgar vulgar, comum? É essa aí. Eu olho alguém atravessando a rua, o sujeito está de capuz, tá com boné, tá de óculos escuros, falo bandido. Por quê? Porque é um saber subjetivo. Eu fui observando, vi que um bandido se veste daquele jeito, dois bandidos se vestem daquele jeito, já fiz uma inferência aí, todo mundo que se veste daquele jeito é bandido. E esse saber também é imediato, né? Baseia-se na apropriação ingênua de aparências da verdade. Mesma coisa, se eu encontrar então alguém de terno, eu digo, já me sinto seguro, né? Porque alguém de terno não é bandido. Bom, quantos bandidos de terno, ok? E é um saber não crítico, ele não critica, ele não questiona, ele constrói uma visão da realidade de uma forma não refletida, né? Não aprofundada, não procura as causas, ele simplesmente vai aceitando a ideia, né? Aquela famosa ideia de manga com leite faz mal, tomar banho depois que jantar morre, né? São coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que são senso comum. E está cheio de senso comum aí na filosofia, está cheio de senso comum na teologia, na sociologia, dita à torta e à direita aí por políticos, por um monte de gente. O tempo todo o senso comum está aí. Acho que se deu para você entender. Então a gente vai só para as implicações do senso comum, que é a alienação, né? O sujeito ele deixa se levar, né? Pelo senso comum, está sujeito à alienação, seja política, religiosa, econômica. O mesmo sujeito que está na igreja lá, ele está ouvindo o padre ou o pastor falar. Mas como ele não investiga, não quer saber, tudo aquilo que for dito ele recebe como verdade. É aquele saber imediato, subjetivo. Eu senti que é bom, então é verdadeiro, entendeu? Quando a experiência ela suplanta a própria revelação da Escritura, da Bíblia, o sujeito ele então sentiu, fez bem para ele, então é verdade. É muito sensorial, né? Muito isso, muito do sentir, da aparência. Falou em Deus, por exemplo, ele já acata tudo, porque falou em Deus deve ser coisa boa. Quando na verdade, bom, já sabemos de tudo, né? Sobre isso. Manipulação é um resultado, é uma implicação. Uma pessoa assim, ela é manipulada facilmente, seja politicamente, religiosamente, economicamente, seja aí na rua, né? Acredita, chega uma senhora pedindo ajuda, tal, quando vai ver a senhora faz parte de uma gangue de assaltantes e tudo mais. Mas a gente vai lá porque a gente não questiona, a gente como é umas senhoras, todas idosas são maravilhosas, são boazinhas, e a gente então vai, né, tal. E a massificação, o senso comum tende a produzir uma forma massificada de pensar, ou seja, cria ausência de opiniões individuais. Por quê? Óbvio, porque se você tem uma indústria cultural, se você tem todo um mecanismo aí sempre de construção, de massificação de pensamento, aquele que não critica, ele absorve tudo. Absorvendo tudo, ele faz parte da massa. Ele é massificado naquele ambiente de pensamento, ok? Então, é isso aí. Só para a gente concluir essa parte, senso crítico, ao contrário do senso comum,
possui como principais características a reflexão, a análise, a crítica. Enfim, ele pauta-se pelo uso consciente da razão para administrar as ideias, dogmas, opiniões, crenças, etc. Todas as ideias rígidas que no senso comum são aceitas pacificamente. Bom, no senso crítico, são minuciosamente investigadas e analisadas, o que proporciona um juízo coerente, autônomo, entre aspas, aí, autônomo, e flexível sobre elas. No senso crítico, os saberes como filosófico, científico, sociológico, ou seja, os saberes de modo geral, são extremamente valorizados, já que se tem uma ideia verídica sobre o que eles ensinam e proporcionam. Portanto, o senso crítico é totalmente oposto ao senso comum, em virtude da sua forma dispar, que ambos encaram a realidade e os acontecimentos. Enquanto o senso comum aceita os acontecimentos como eles aparecem, aceitam a realidade como ela aparece, o senso crítico quer ir além, quer descortinar, quer ir adiante, então, saber o que está por trás daquela aparência. Ok? Olha aí a tirinha. Eu insisto que você não tem senso crítico. Tenho sim, tenho mais que você. Cala sua boca, idiota. Aí um pouquinho de reflexão. Bom, vou procurar o que é senso crítico no Google e já volto. Quer dizer, as pessoas muitas vezes nem sabem, né? Elas são absorvidas por uma massificação de pensamento que elas, como costuma-se usar essa expressão, como gado, né? Vão indo sem nenhum senso crítico ao som do da trombeta lá, do berrante do boiadeiro, né? Sendo guiadas aí por todo tipo de gente mal intencionada, segundo os seus próprios interesses. A Bíblia mostra um povo que era extremamente crítico e analítico, né? Os crentes da cidade de Bereia, eles tinham um espírito crítico, não se submetiam a qualquer suposta verdade que lhes fossem apresentadas. E o texto diz assim em Atos, capítulo 17, 10 e 11, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. A palavra examinar aí é muito interessante, é anacrino no grego. É a ideia de um crino juízo, julgamento. Né? Então, um julgamento profundo. Ana é re, é fazer novamente. Então, um julgamento feito novamente. Então, eu olho, eu analiso de novo, anacrino. Então, é a repetição do julgamento, é a repetição da análise, é aquela análise aprofundada, onde eu vou olhando, analisando, revisitando e vendo de novo. É assim que esses cristãos faziam quando Paulo ensinava alguma coisa. Eles conferiam e reconferiam e avaliavam e ponderavam se o que Paulo estava dizendo realmente era correto em relação às escrituras do Antigo Testamento. Então nós precisamos ser essas pessoas de Bereia, nós precisamos ser pessoas como esses homens eram, que investigam, que não se dão por vencido facilmente, que não absorvem as coisas por conta daquilo que o Pierre Bourdieu vai chamar aí de capital simbólico, né? Da ideia da figura simbólica que é detentora da verdade sobre aquilo, sobre qualquer área da vida que seja. Né? O sujeito falou como ele falou, é verdade. E a gente não investiga e a gente não quer saber. Cuidado, nós precisamos caminhar nisso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bem introdutória, bem simples, para que realmente você consiga acompanhar e não desanima, tá certo? Fica com Deus, Deus abençoe, bons estudos e até a próxima.